Olá pessoal, estamos de volta então. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Interinvest. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura aqui do pregão do dia 30 de agosto de 2013. A gente estava com um pequeno problema aí no áudio, tá? O pessoal me avisou no chat lá que não estava conseguindo ouvir. Já resolvemos, parece que agora está tudo certo, então vamos lá, vamos trabalhar. Eu estava falando para vocês, enquanto vocês não estavam ouvindo, que nós tivemos ontem um pregão muito difícil, muito complicado, com baixo volume, a bolsa trabalhando dentro dos limites do dia anterior. A gente conseguiu montar boas posições em B2W Digital, montamos aí posições também na Brasil Foods, Marfrig, enfim, acabou voltando tudo, tudo foi e tudo voltou. O próprio índice fez esse movimento, tá? Então foi bastante complicado. E para o dia de hoje eu espero mais ou menos a mesma situação, tá, gente? Eu espero um pregão bastante enrolado. A gente está fechando a bolsa, a semana, se fechar onde nos patamares atuais, a gente está fechando com um grande invertido em relação à semana passada, formando aquele padrão que a gente chama de contra-ataque. Eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, isso tudo pode complicar um pouco a nossa vida. Eu diria que tem uma pequena probabilidade de subir, eu diria que tem uma boa probabilidade de ficar enrolado, eu diria que tem uma probabilidade interessante aí no mercado ceder e realmente buscar a mínima da semana. Tá? Mercado em alta deve ser difícil, mercado enrolado deve ser difícil, mercado em queda deve ser bom. Então é mais ou menos essa a linha de trabalho que eu estou planejando para nós aí ao longo do dia. Tá? A gente vem de posições muito bacanas aí na semana, posições na VLID 3, a Vale, temos posições na BRIM 3, essa não desenvolveu, está enrolada por lá. Matamos a posição da Gerdau ontem com lucro, vendemos lá nos 17,70, matamos lá 17,27, então foi muito boa a posição. Temos ainda posições vendidas em CSN, que fechou na mínima. Enfim, a gente tem posição na Copasa, tem posição no MPX. Desenvolveu muito bem a carteira global, valorizou quase 2% nessa semana, então foi uma semana muito boa. Mas para day trade foi, de certa forma, enrolado no dia de ontem, tá, gente? Vamos esperar que hoje a gente tenha um dia melhor, mas sem criar muita expectativa, porque o dia deve ser difícil. Pelo que a gente está vendo aqui, eu imagino que a gente vai ter um pregão bastante complicado, tá? Bom, eu vou liberar minha tela para vocês. Vocês estão vendo, então, neste momento, Ibovespa, período diário. Como eu falei para vocês, a gente teve volume baixo e um dia extremamente enrolado. Tá? Ficamos operando no limite aqui do dia anterior, sem romper nem máximas nem mínimas. Subimos no início, cedemos no fim, acabamos fechando aí praticamente no 0 a 0. O que me chama a atenção é aqui o semanal. A gente chegou a dar um sinal de venda no semanal, fez máxima, voltou tudo, fez mínima, e estamos deixando aqui um grande contra-ataque, que é esse padrão aqui, em relação à semana passada, apesar do volume baixo da semana, que complica um pouco a nossa vida. Tá? Então, o mercado, a tendência de baixa, ela deveria subir com volume baixo e cair com volume alto. A gente viu aqui uma alta com volume forte, e essa queda agora tem sido com volume baixo. Será que isso pode indicar uma reversão de tendência? Também não sei dizer para vocês. Por enquanto ainda é muito cedo para falar. Tá? De qualquer forma, foi difícil o dia de ontem, foi bem complicado e hoje eu espero um pregão mais ou menos enrolado, oscilando dentro dessa linha aqui dos 50 mil pontos. Tá? Então, eu falei para vocês já vários pregões atrás que eu esperava muita enrolação aqui nessa região de 50 mil. Rompeu, voltou, foi de novo, voltou, foi de novo, voltou, enfim. Ontem passou para baixo de 50 mil, testou de novo, e está agora mais ou menos nessa linha. Eu espero, então, que o pregão fique trabalhando, que a bolsa fique trabalhando mais ou menos nessa linha, talvez até com viés baixista, fechando próximo aqui do fim da mínima da semana. Tá? Essa é a expectativa. Bom, o mercado americano, o índice Dow Jones, deixou ontem também um candle bastante complicado, invertido, volume baixo, não tem muito o que falar. Vamos às notícias do dia. Vou ver o que tem aqui para a gente de notícia. Nós temos hoje uma agenda interessante, já saiu agora às 9h30, Personal Income, relatório referente à renda individual dos americanos. Nós temos Personal Spending, que é gasto dos consumidores americanos com bens e serviços, e temos também às 9h30, já saiu então, a média de gastos pessoais dos americanos. Tá? Muitas notícias também da zona do euro, também já foram todas divulgadas às 6 da manhã. Então a gente tem um dia aí, de certa forma, interessante em termos de notícia, mas nenhuma delas sendo divulgada ao longo do pregão. Então a gente não deve ter aí muita surpresa
por notícia ao longo do dia. Tá? Nós temos poucas recomendações para vocês, o dia é complicado, a análise é difícil. Vamos iniciar com a Klabin, KLBN4. A Klabin ela teve um dia de alta forte ontem, 2,5%. Me chama a atenção que ela conseguiu romper essa consolidação aqui e fechar acima, algo que ela não conseguia fazer há muito tempo. O volume não foi aí tão consistente, tá? Mas a Klabin ela pode ser interessante, especialmente na abertura do pregão, rompendo os 12,16. Eu digo na abertura do pregão porque é o momento de pegar esse tipo de ativo. Depois ela enrola mesmo, fica volátil pra caramba, é o padrão dela. Tá? Então pode ser legal rompendo 12,16, acho que vale a pena a gente acompanhar e ficar de olho aí na KLBN4, a Klabin. Tá? Aí nós temos também a Petrobras, a Petro 4, também com volume muito baixo no dia de ontem, mas a pressão vendedora estava forte nela. E para hoje, se ela perder esse 16,85, que é a mínima de ontem, ela pode ficar legal. A gente passa a ter objetivo em 16,68, depois 16,33, finalmente lá nos R$16. Esta é a Petrobras, tá? Aí nós temos a Vale 5, tá? Então está aqui a Vale. Montou um pivô de baixa no diário, a Vale, com falha de topo. Então pode ficar bacana para trabalhar numa possível venda aqui. Se ela perder esses 30,74, pode ficar legal. Passa a ter objetivo aqui na região dos 29,68, R$30. Tá? Então tem algum objetivo interessante a Vale. Semanal dela também deixando um candle bem feio, devolvendo toda a alta da semana. E é claro, ela não testou fundo ainda. Né? Ela vem de nova mínima no semanal, corrigiu a região das médias e estava deixando uma falha de topo. Pode ser que ela fique aí interessante. Tá? Lá na BMF nós temos o contrato de café bastante enrolado, café arábica. O contrato de milho oscilando um pouco mais forte em função da questão climática lá nos Estados Unidos. Pode acontecer uma quebra da safra lá nos Estados Unidos de grãos. Então está mexendo bastante com os preços de soja, milho, enfim. E a gente tem então o milho trabalhando já em queda para o dia de hoje. O volume está muito baixo, então isso deixa a gente bastante preocupado, mas se por acaso perder esse 24,55 pode ficar interessante. O boi gordo não tem feito bons movimentos, está enrolado. O dólar tem trabalhado com muita volatilidade aqui nos últimos dias em função das intervenções do governo, então a gente também não está trabalhando com o dólar. E o nosso mini índice está aqui abrindo absolutamente estável dentro dos limites aqui do dia anterior. Opera até numa leve alta aí de 0,7, mas daquele jeito, bem pouco volume. E a gente já deixou ontem um dia de volatilidade dentro do dia anterior. Hoje nós estamos abrindo dentro do dia de ontem. Então é o terceiro candle consecutivo que não consegue romper nem máximas nem mínimas na abertura, pelo menos, em relação aos dias anteriores. Tá? Então eu espero um pregão bastante complicado, bastante difícil. E vamos tentar seguir a estratégia que a gente vem seguindo nos últimos dias, tá, gente? Mercado americano trabalhando bastante enrolado também, uma leve alta aí de 0,01%, então estável, dentro da estabilidade. E a estratégia do dia é trabalhar com small cap, de novo. Tá? Vamos botar o robô para funcionar, vamos tentar encontrar algumas operações interessantes, rompimentos interessantes. Preciso mostrar para vocês algumas apostinhas por dia. Tem duas apostinhas do robô aqui só, que eu acho que podem ser interessantes para a abertura do pregão, que são no setor de educação. Tá? Vejam a Anhanguera Educacional, a Edu 3, ela fechou na máxima, o volume não foi lá aquela coisa, mas ela teve uma alta forte ao longo do dia e foi buscar um fechamento na máxima. Então ela pode ficar interessante no dia de hoje, rompendo 13,91 no alvo em 14, depois lá nos 14,22. Tenta gerenciar antes do 14 que ele pegar, cuidado com o tamanho da posição em função da falta de liquidez do ativo. E nós temos também a Croton, a Crot 3, tá? Gente, o mesmo gráfico, tá? Vocês podem ver aqui, praticamente a mesma situação da Croton e da Anhanguera. Então fiquem de olho nessas duas. A Croton rompendo aí 32,54, algo lá nos 33,06. Também a apostinha para abertura do pregão, essa com mais volume que o robô captou aqui no finalzinho do dia de ontem. Tá?
Então é isso, gente. Voltando à estratégia do dia, vamos tentar trabalhar com o small cap, vamos tentar encontrar aqui no robô o que a gente pode fazer, ver o que está movimentando mais. Muita calma, muita tranquilidade. A abertura do pregão deve ser bem volátil, com bem pouco volume. E vamos tentar, então, montar as posições aí com bastante consistência para a gente conseguir fazer mais um dia. Se não um dia espetacular, pelo menos um dia tranquilo. Caso a gente enfrente aí um dia difícil, que eu acho que deve ser, que a gente vai enfrentar. Senhores, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente vai estar ao vivo daqui a alguns minutos lá no curso ao vivo da Interinvest. São todos nossos convidados. Quem não participa é só acessar nosso site www.interinvesteducacional.com.br, fazer lá o seu cadastro, que a gente vai liberar gratuitamente para vocês aí uma semana para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui no curso ao vivo, nossas palestras gratuitas, enfim, toda a estrutura da Interinvest gratuitamente por uma semana para vocês. Muito obrigado, um excelente pregão a todos, para cima deles. A gente se vê daqui a alguns minutinhos lá na sala do curso ao vivo. Um abraço e até lá.